aqui estamos. Nós chegamos de volta ao Brasil e a gente vai explicar tudo pra vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano num cenário que vocês já estão acostumados. Aqui no meio do caos do aeroporto, nós deixamos os pais do Léo para pegarem o voo deles de volta para o Brasil, no mesmo aeroporto que nós chegamos na Itália, e logo na sequência nós fomos esperar o nosso voo. Só que foi uma coisa meio caótica, porque a companhia aérea demorou muito para abrir o despacho de bagagem e o balcão de check-in, então a gente acabou tendo que fazer tudo muito correndo, mesmo tendo chegado cedo no aeroporto, para despachar a bagagem, para poder fazer o check-in, para passar pela segurança e esperar o nosso voo. Então a gente acabou não gravando assim muito, mas já estamos aqui na nossa conexão. Nós estamos exatamente agora em Lisboa, esperando o nosso voo para o nosso primeiro destino de 2025. A nossa temporada na Itália foi muito curta, mas a gente ficou com muita vontade de voltar. Tem muita coisa bonita para ver por lá, muita comida boa. Então com toda certeza vai ter muito mais vídeos sobre a Itália no futuro. Tem lugares que a gente está no destino e já tá pensando quando vai voltar, porque a gente sabe que não vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. A Itália foi um desses. A gente já ficou morrendo de vontade de voltar. Como ela falou, foi uma temporada curtinha aí. A gente fez essa viagem meio desprogramado. E essa viagem que a gente tá fazendo agora também. Tanto porque não era pra gente estar na Europa, como porque surgiu uma coisa muito importante que a gente precisa fazer nos próximos dias. E aí essa viagem acabou acontecendo, mesmo sem qualquer expectativa de que esse destino estivesse na nossa lista por pelo menos aí o nosso primeiro ano de viagem de mala. O aeroporto é enorme, não tá muito movimentado, mas essa parte aqui onde a gente vai pegar o voo tá bagunçado como sempre, né? A gente tá aguardando porque tá o grupo A entrando agora e a gente é só o C, então vai demorar. Não, e a gente tá voando com a TAP e é isso, assim, a nossa vinda da Itália pra cá já foi super caótica, agora tá de novo, né? Tá caótico. Tipo, super atrasado, super bagunçado. Embarcamos, estamos aqui num avião um pouquinho diferente. Esse avião ele tem 242, ou seja, são 2 assentos, 4 no meio e 2 lá do outro lado. Então, assim, o espaço, ele é o espaço de econômica, só que pra quem tá viajando assim em 2, é mais confortável, né? Não, e ele tem mais espaço aqui, ó. Tipo, normalmente é mais apertado, sabe? Na lateral? Ele tem, ó, um espação aqui, ó. Aí fica bom, né? E assim também tem mais espaço, parece. É mais profundo aqui. E aí a gente chegou, tinha aqui almofadinha e cobertorzinha. Tem telas. Bem, já nos acomodamos por aqui, ó. Mochila lá embaixo, minha bolsa também tá lá embaixo, garrafinha d'água, casaco. Prontos para muitas horas de voo. 11 horas. E nós estamos, olha só, exatamente em cima da asa. Chegamos no nosso destino, na verdade a gente ainda tem mais uma conexão, mas chegamos no país por onde ficaremos os próximos dias e trouxemos a chuva. Trouxemos, meu Deus, caindo do céu aí fora. Agora a gente tem que pegar as nossas malas. Foi um voo bem tranquilo, eu achei assim, de classe econômica foi o melhor que a gente já voou. É porque assim, agora a gente já voou de Premium Economy com a American Airlines e de executiva, um voo de 1 hora na China, mas a gente já entendeu como é que funciona, assim, então, né? Mas o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente entende é de classe econômica, e essa realmente foi das melhores, espaço muito bom. E agora nós estamos indo lá buscar as nossas bagagens, porque temos que despachar de novo para o nosso destino final, fazer a entrada aqui no país tudo certinho. E a última vez que a gente foi pra um destino assim, muito fora da nossa rota e muito fora do planejado, a gente fez um pouco de suspense, teve quem amou ficar buscando os easter eggs, pegando as dicas, teve quem detestou. Pois dessa vez eu só vou dizer que esse era o último país que tava na nossa lista de destinos pra esse ano. Na verdade, nessa temporada toda, assim, é um destino que estava completamente fora dos nossos planos. E eu acho que das coisas aí que vocês estão vendo no fundo e tal, quem tá prestando atenção pra despachar, então elas são pesadas. Vieram 1 quilo quase acima, as duas juntas. As duas juntas, né? Tipo, meio quilo cada uma. Porque, obviamente, que saindo da Itália, nós compramos alguns vinhos pra resistir.
então... Como a gente comentou com vocês, foi meio complexa a nossa saída lá de Portugal, porque a companhia demorou um monte pra abrir o despacho de bagagem. E eles estavam meio assim, acho que vamos liberar a galera aí, porque senão o pessoal não vai conseguir pegar o voo. Mas a TAP tem fama de ser uma das companhias mais restritas com tamanho e peso de bagagem, principalmente de bagagem de mão. Então a gente estava bem preocupado, organizou pra estar tudo certinho, tudo dentro dos limites, mas no final, na hora de embarcar, eles não viram nada. Como a gente só tava com a mochila, nem a bagagem de mão eles pesaram, mas a gente viu que outras pessoas, as malinhas de mão estavam sendo pesadas na hora de fazer o check-in e o despacho das malas de porão. Agora eu acho que ficou muito óbvio onde nós estamos. Não, eu acho que é impossível saber, então vocês vão ficar sem saber de qualquer jeito onde a gente tá. A gente não vai falar. Com pão de queijo, guaraná, chegamos no Brasil. Não precisa se preocupar, se você já ficou meio desesperado assim, como a viagem acabou. Não, a gente precisou vir pra cá pra resolver algumas coisas. Serão poucos dias aqui no Brasil, a gente vai compartilhar um pouco com vocês e logo a gente retoma a nossa viagem. Então, como sempre, já deixa aqui nos comentários quais países que você quer ver a gente viajando nessa temporada aí de mala e mochila. Pão de queijo. A gente tem agora poucos minutos, cerca de 15 minutos até começar o embarque do nosso voo, mas a gente tá logo em cima da porta. A gente provavelmente vai pegar um desses ônibus aí pra chegar no avião. Então vamos aproveitar, sentar, comer um pão de queijo, tomar um guaraná e depois a gente já vai pra porta de embarque. Acabados e com muito calor. Nossa, tá bem quente aqui. E com fome, então respirar um pouquinho. E aqui estamos, nós chegamos de volta ao Brasil e a gente vai explicar tudo pra vocês. Nós chegamos em Curitiba no final da manhã, como vocês acompanharam aí a nossa trajetória de retorno, mas a gente acabou não filmando mais porque os pais do Léo estavam lá nos esperando já, o voo deles chegou à noite, eles dormiram no hotel, esperaram a gente chegar de manhã e viemos todos juntos pra cá. Chegamos no dia 26 de dezembro, ali na metade da tarde. E a gente veio porque precisava resolver várias coisas e um dos principais motivos pelos quais a gente voltou pro Brasil era por causa da venda do motorhome. A gente mal chegou aqui em São João, eu já comecei a trabalhar no carro, dar uma boa limpada, recarregar baterias, fazer alguns reparos que a gente precisava fazer ainda, porque no dia seguinte, no dia 27, a gente tinha agendado com uma pessoa para vir olhar o motorhome e se tudo desse certo, a pessoa já levaria o motorhome embora. Uma coisa importante de falar, que eu acho que até nós já comentamos algumas vezes, é que se você vai fazer uma viagem longa, vale a pena fazer uma procuração de plenos poderes. A gente fez isso, deixou uma procuração pro meu pai, uma procuração pro pai do Léo, os dois isoladamente podem nos representar em qualquer coisa e a gente deixou uma procuração específica para a venda do motorhome. Então, essa pessoa, ela tinha agendado para quando o pai do Léo voltasse, fazer a visita tal e fazer todo o processo de venda, se tudo desse certo, com o pai do Léo. Aí a gente começou a conversar, viu algumas outras coisas que a gente tinha para fazer e algumas coisas que a gente achou que seria importante estar aqui, como principalmente mostrar para a pessoa o motorhome, responder as dúvidas, porque por mais que, né, o pai do Léo pudesse ajudar a gente na venda, ele não sabe todos os detalhes, tal como o Léo sabe. Então a gente colocou na balança e mais algumas coisas que a gente precisava fazer e acabamos decidindo voltar para vender o motorhome. Então, oficialmente, o motorhome foi vendido. O final aí de uma jornada nossa. Acho que essa era realmente a parte final que faltava, né? E no dia 27 eu fui cedinho para Brusque para resolver tudo lá já. Então eu encontrei a pessoa lá em Brusque, na frente da van. Inclusive algumas pessoas passaram, tiraram foto do carro. A gente ficou um tempo lá, eu mostrando o motorhome para ele. A gente deu uma volta pela cidade para ele testar o carro. E aí tava tudo certo. Ele realmente queria ficar com o veículo. Então a gente foi até uma vistoria, fez a vistoria do carro e logo depois já foi para o cartório para poder fazer toda a documentação e ele poder seguir viagem. Então, nós chegamos na tarde do dia 26, na tarde do dia 27, todos os procedimentos aí, a venda do motorhome foi concluída. É isso, chegamos ao final, oficialmente agora. Por mais que a gente já tivesse colocado esse ponto final, faltava essa. Eu até coloquei no Instagram que faltou chegar naquela página do livro que tá escrito fim, sabe? E foi essa sensação que eu tive com a venda do motorhome, porque agora realmente, oficialmente, não existe mais motorhome. Só as memórias que a gente fez ao longo de todo esse período. Então, terminamos o livro agora. Foi bem emocionante, devo dizer assim. Durante todo o processo, eu mostrando o carro e tal, tava tudo tranquilo quando eu tava mexendo no carro aqui também. Mas quando eu vi ele partindo, assim, que eu, né, vindo embora, assim, a nossa antiga casa, eu confesso que eu fiquei um pouco emocionado. É, meus amigos. Hoje se encerra mais um capítulo. É difícil não chorar nessas horas. E não é de tristeza nem nada do gênero, sabe? Mas das lembranças que a gente fez ali. Foi a nossa casa por bastante tempo. A gente conquistou muita coisa ali. Vai ficar gravado com toda certeza na memória. Mas o legal é que a gente tem tudo em vídeo. Então, quando tem saudade de algum momento específico, a gente pode voltar lá no YouTube, né? Aqui no YouTube.
e ver tudo. E aí, terminado isso, tinha um outro motivo pelo qual a gente precisava voltar pro Brasil, que não era obrigatoriamente necessário, mas a gente tinha um trabalho pra fazer que ia facilitar se nós estivéssemos aqui. Então, no dia 28 era meu aniversário, nós fomos pra casa dos meus pais, jantamos com a minha família, a gente aproveitou pra matar as saudades dos nossos sobrinhos, das nossas famílias. E aí, no dia 29, a gente foi pra praia com eles. Vocês podem perceber, talvez, né, que estamos um tanto quanto descascando. Pois então, é aquela coisa assim, né, de pessoas que quase não vão pra praia. Quando vai, o que acontece? Como um torrão, né? E aí a gente passou lá os últimos dias do ano em família, dia 1º também. E aí no dia 2 a gente voltou pra fazer esse trabalho. É um trabalho que não vai aparecer por aqui. É aquela coisa que a gente sempre fala pra vocês, né? Coisas que vocês não veem aqui, mas que tem a ver com a criação de conteúdo, mas são outras coisas. Não necessariamente YouTube, Instagram. E aí depois, então, nós já fizemos uma live no canal. Como vocês devem ter acompanhado. Se você não assistiu, assista a live, porque tem várias coisas legais. A gente conversou, bateu papo lá mais de 2 horas, como sempre, né? Porque a gente fala demais. Não, a gente fala pouco. E aí a gente contou um pouco pra vocês aí tudo que aconteceu, bateu papo. E agora a gente tá aqui voltando oficialmente pra recomeçar o nosso canal. Ou melhor, começar um novo ano, uma nova temporada aqui no canal. Mas eu acho que essa sensação de recomeçar é por a gente realmente ter encerrado o capítulo, o livro do Motorhome. Apesar de já ter começado a temporada na Ásia, viagem de mochila, eu acho que agora a gente tem um gostinho diferente, sabe? Oficialmente, todas as partes relacionadas ao motorhome estão concluídas. E é importante, neste momento, eu falar que, se você não viu que teve live, não soube que teve live, e durante aí essas últimas semanas ficou dizendo assim, ó, mas cadê vídeo? Cadê? Onde é que vocês estão? O que aconteceu? Por que vocês não estão postando? É porque você não está assistindo os vídeos até o final. Porque no último vídeo de 2024, a gente terminou dando um recado falando que seria o último vídeo e falando qual a data que a gente teria live pra retomar, pra começar 2025. Então, se você está pulando as publicidades e se você está pulando o final do vídeo, você está perdendo muita coisa, muita informação. E se você não está acompanhando a gente também no Instagram, também tá perdendo muita coisa, porque por lá, além de a gente mostrar coisas que não mostra no YouTube, e o Léo agora tá com a missão de ser muito ativo no Instagram. Eu prometo que vou ser mais ativo. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que vocês mandassem curiosidades e dúvidas de o que vai ser essa nossa nova temporada para conversar um pouco por aqui. E eu falei sobre a live, né? Quando eu abri a caixinha, a Ju comentou assim: Oi, Fábio, estou assistindo a live. Você comentou sobre a sua camisa branca. Achei linda. Comprou onde? É essa que eu estou usando e é óbvio que é da Insider. E, inclusive, ó, nós estamos combinando. A camisa, ela, na verdade, não é branca, ela é off-white. Além de ser muito bom, porque a camisa branca, a sujeira parece mais fácil. Mas essas camisas da Insider são maravilhosas pra gente levar na mala. Tô deixando camisa de linho, comprei mais uma camisa dessa aqui preta, pra lavar é muito mais prático. Tem toda a tecnologia da Insider, tem ação anti-odor, elas desamassam no corpo. E isso, em camisa, faz uma diferença absurda, além de todas as tecnologias que a gente sempre fala pra vocês. Mas, tem uma dica específica que eu quero dar agora para quem tá começando o ano e pensando em renovar o guarda-roupa, aumentar o seu estoque de Insider ou começar um vício, porque como a gente sempre fala, é um vício. Os kits estão com super ofertas para você aproveitar e o nosso cupom LEOIFAB dá 12% de desconto em cima dos descontos que já estão acontecendo nos kits. Então, quando você abre o site, já tem lá em cima na aba os kits e aí você vê kit de tech t-shirt, kit de academia, tem kit de cuecas. Que, né? Como a gente sempre fala, como Maurício Meirelles dizia, abraçam as bolas. São cuecas muito boas e o bom é que nos kits já fica com um valor bem melhor também. Ou seja, é a oportunidade perfeita para você investir nas peças da Insider. A gente vai deixar o link aqui na descrição e o QR Code aqui na tela para você acessar o site da Insider e fazer as suas compras. E utilizando o link ou o QR Code, você já entra no site com o cupom aplicado. Então facilita muito. E, inclusive, uma das coisas que a gente está aproveitando para fazer nessa vinda para o Brasil é reorganizar as nossas malas, porque tá precisando. Tem algumas coisas que a gente percebeu que não são tão úteis, outras coisas que a gente sentiu falta. E com certeza a gente vai levar mais peças da Insider, porque a coleção de workwear da Insider não tinha sido lançada quando a gente saiu. Ela estava começando a chegar no site. Então agora a gente investiu em algumas peças, que são esse tecido aqui, que é muito bom. E eu vou aproveitar para responder uma pergunta sobre as malas. 2, na verdade, que eu achei muito interessantes. A Délia perguntou assim: nesse final de ano que vocês vieram pro Brasil, trouxeram todas as malas? Sim, trouxemos todas as malas. Porque
a gente não tem onde deixar as malas. Se a gente não trouxesse todas as malas, a gente perderia uma boa parte das nossas coisas. Daria pra achar algum lugar pra deixar algum locker, em depósito e tal. Não, eu entendi a pergunta dela. Ela provavelmente queria dizer isso, né? Deixar aí um locker em algum lugar e a gente voltar depois pra pegar, né? Só que a gente não volta pro mesmo lugar de onde a gente saiu. Nós estávamos na Itália e a gente não vai voltar pra Itália. Então, não teria como. Pra quem tá fazendo uma viagem que acaba voltando pro mesmo ponto, talvez seja uma opção, porque você economiza, né? Não despachando tanta bagagem. Às vezes até deixar em um hostel ou em um hotel, né? Isso. Só que no nosso caso não teria como. Então, carregamos todas as nossas bagagens. Mas a Cristina falou assim: fico confusa com a quantidade de malas de vocês. Às vezes acho que esqueceram alguma. E a questão é que a gente só tem uma mala cada um. Uma mala e uma mochila. Às vezes vocês veem uma bolsa a mais ou uma mochila a mais com as coisinhas que a gente quer ter à mão durante o voo, durante o deslocamento, ou quando a gente tá trocando de cidade. Aquelas coisas de comer que a gente comprou pra usar no lugar, ou no Airbnb, ou fone mesmo de ouvido, no hotel. E essas coisas pra deixar à mão. A gente acaba deixando essas coisas aí em uma mochila um pouco menor pra ser mais prático, entendeu? Mas a gente só tem uma mala cada um. Mala é só uma. Então, assim, pode contar. Se cada um tá segurando uma mala, tá tudo certo. Tudo certo. A não ser que seja uma mala de outra pessoa, aí ferrou. Isso, o que aconteceu? Quando a gente tava viajando com os pais do Léo, tinham as malas deles. Uma das malas, na verdade, veio com coisas de inverno pra nós usarmos. Veio casaco, veio a minha bota, veio tênis pro Léo, umas coisas assim. Então, eles trouxeram pra gente e a gente tava carregando várias malas, mas só isso. De resto, uma mala cada um. Inclusive, a gente vai mudar um pouco o formato, organizar um pouco melhor. Se vocês quiserem ver vídeos sobre isso, sobre o que a gente tá mudando e o que a gente tá levando agora nessa nova etapa, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente grava pra vocês. Se bastante gente quiser, a gente grava. E se você não quiser também, deixa nos comentários, porque daí a gente vai contando os votos, entendeu? Se você é do time anti-mala, então deixa aí embaixo também. A Letícia perguntou: o que tem planejado para 2025? Estou ansiosa para continuar acompanhando vocês. E nós estamos ansiosos para começar a temporada de 2025 também. É muito bom estar aqui e rever a família, visitar os lugares que a gente gosta e tal. Mas começa a dar uma coceira, entendeu? Pra gente voltar a viajar. A gente já tá um pouco agoniado, assim. Porque acostuma, né? A gente vai criando o nosso próprio ritmo, a nossa rotina, que é sem rotina, mas a gente vai criando ali o nosso jeito de viver e aí acaba fazendo bastante falta. E aí, 2025 a gente tem planejado bastante coisa, muita coisa mesmo, mas a gente faz sempre um planejamento macro e aí a gente vai planejando aos poucos o micro. Então, o que a gente sabe? A gente sabe poucas coisas, como a gente sabe que logo a gente vai voltar, inclusive a pergunta da Laís: vamos fazer uma nova viagem em breve? Sim, já na próxima semana. Vocês estão assistindo esse vídeo na sexta. Na próxima semana a gente já vai estar viajando de novo. Estamos contando os dias aí e já nos preparativos para partir novamente. E nós vamos partir mais ou menos no mesmo formato que a gente fez antes. A gente faz uma parada na América do Norte e depois vai para a Ásia. Inclusive foi a pergunta da Helenice: por que a escolha de voltar para a Ásia? A gente vai voltar para a Ásia porque tem muito lugar pra gente conhecer por lá ainda, que a gente não teve a oportunidade de conhecer nessa primeira fase da viagem. Não estava planejado essa volta. Realmente foi, assim, do nada. A gente tinha essa questão do motorhome para resolver. Então a gente acabou voltando, mas a ideia era continuar na Ásia. Então por isso que a gente vai voltar para lá. A gente tinha todo um planejamento que a gente acabou furando, acabou mudando. E não tem pergunta sobre isso, na verdade tem. Márcia perguntou: o que levou vocês a voltarem pro Brasil? E muitas pessoas não entenderam também quando a gente foi pra Itália. Eu acho que uma das coisas que mais mudou nesse começo de temporada e de mochila, de mala, foi a gente mudar o pensamento, no sentido de que com o motorhome, a gente pensava muito no roteiro lógico, em uma sequência que fazia sentido por conta da estrada. Agora, viajando de mala e mochila, a gente não tem mais essa obrigação. Por mais que exista uma lógica de a gente viajar pelos países próximos, a questão de logística, de transporte, questão de custo, tudo isso, a gente pode se abrir para oportunidades que vão aparecendo. E foi o caso da viagem para a Itália, que estava uma passagem mais barata, inclusive, do que o próximo destino que a gente tinha planejado, depois da China, que seria o Vietnã. A gente olhou, tá, por que não? Por que não abraçar essa liberdade que a gente tem, que a gente não tinha com o motorhome? A gente pode mudar. E aí, vir pro Brasil, partir um pouco disso também. De saber que a gente tem liberdade pra mudar quantas vezes a gente quiser, como a gente quiser, se tiver uma oferta de passagem, uma oportunidade de trabalho, ou alguma coisa importante que surja ao longo do caminho, a gente pode mudar o nosso roteiro quanto a gente quiser. Mas tem muitas coisas que a gente tinha planejado, que a gente quer muito fazer na Ásia, porque quando a gente começou a viajar lá atrás, em 2020, a gente começou pela Ásia e teve a nossa viagem interrompida. Então a gente já tava também nessa coisa de planejar, de ter muitas coisas pra fazer e a gente não conseguiu. Ficou essa vontade e nós queremos logo fazer isso pra não acontecer de novo mais uma situação que impeça a gente de conhecer os lugares que a gente tem planejado por lá. E a gente vai passar no caminho pela América do Norte de novo, porque ou a gente tem que fazer uma escala nos Estados Unidos, né, o Canadá, ou a gente tem que fazer uma
uma escala na Europa ou no Oriente Médio, sabe? Então a gente vai conhecer um lugar diferente que a gente ainda não mostrou pra vocês e, obviamente, vai estar tudo aqui. A Lei perguntou, depois de tudo, de conhecer o mundo, pretendem trabalhar com turismo? Então, a gente, de certa forma, trabalha com turismo já, porque a gente incentiva, querendo ou não, as pessoas a viajarem, ou pelo menos conhecerem, às vezes até os lugares próximos delas, né? Então, independente de ser, por exemplo, Florianópolis, que é aqui pertinho da gente, ou ir pro Japão, a gente está sempre incentivando as pessoas a conhecerem culturas diferentes, lugares diferentes. Então, isso eu acho que, de certa forma, é trabalhar com turismo. E a gente trabalha promovendo turismo e ferramentas que facilitam o turismo. Então, por exemplo, tem aqui uma mensagem da Rita falando que ela esteve no Japão em novembro de 2024 e agradecendo. Tem uma outra mensagem aqui falando, só gostaria de agradecer pelas dicas, usamos Nomad Airlo por vocês, muito top. Então, a gente acaba, além de mostrar os destinos, dar dica dos lugares, de gastronomia dos lugares e tal, falando sobre as ferramentas de viagem. Então, os nossos parceiros têm muita relação com isso, né? A Insider, que ajuda a gente a fazer uma mala mais prática, mais funcional e mais leve para os destinos de viagem. A Nomad, que tem um cartão que realmente é muito mais econômico, muito mais prático do que as outras formas que têm disponíveis para você levar dinheiro em viagens. A Airlo, que vai ter o chip para você usar, o chip internacional. Por exemplo, na China, que você não precisa nem de VPN para conseguir acessar as coisas por ser um chip internacional. Mas a gente já teve parceria com empresa de VPN, que também é uma coisa que a gente usa muito e que pode ser que vocês voltem a ver aqui no canal, porque quando a gente está viajando faz muita diferença, facilita muito para a gente acessar coisas de outros lugares, de outros destinos, seja em streaming, seja os sites e tal. Então, assim, tem muitas ferramentas que são relacionadas ao turismo. Então a gente não vai provavelmente abrir, né, agência de turismo, qualquer coisa assim, mas a gente acaba trabalhando com isso. Eu acho que quando fala, né, trabalhar com turismo é nesse sentido de uma agência de viagens, eu imagino algo que sim, assim. né? Mas o nosso trabalho já é com o turismo. Inclusive, o Doug perguntou, quando decidiram fazer o canal para mostrar o mundo? Ele não perguntou o porquê, mas um dos motivos foi exatamente compartilhar os lugares, compartilhar a informação e ajudar outras pessoas a viajar. Porque assim, desde a nossa primeira viagem, né, o bichinho da viagem mordeu a gente e a gente ficou com muita vontade de conhecer outros lugares, outras culturas, a gente achou isso incrível. E essa era uma forma de a gente incentivar as pessoas a viverem essas experiências também, sabe? Então, acho que isso que deu start a gente pensar em montar um canal. Apesar de a gente pensar nisso, a gente não começou. E aí, quando a gente foi montar o motorhome para atravessar as Américas, aí que a gente começou a planejar tudo, aí a Fábio falou assim, olha, se a gente for fazer isso, a gente tem que registrar e tem que começar o canal. Então, apesar de a gente ter pensado antes, ali foi o start, assim, que a gente não podia deixar para depois. Inclusive, tem várias perguntas assim, qual dica que vocês dão para quem quer começar ou para quem tá começando? Comece. A gente adiou a primeira vez e foi a pior coisa que a gente fez, porque a gente poderia ter acelerado o nosso crescimento na pandemia e a gente não fez isso. Se a gente já tivesse o canal, as coisas poderiam ter ido muito mais rápido. Ou não, a gente não sabe, né, o que teria acontecido, mas faltou a gente registrar os processos, tudo que a gente Pelo menos antes. Mais experiência a gente teria. Então, comece, essa é a dica que eu dou para todo mundo que pergunta, assim. E a questão de compartilhar tem muito pra gente também de... Isso só veio depois, né? Não antes como um pensamento inicial, como o Léo falou, a gente queria incentivar pessoas a viajarem, mas hoje a gente percebe quantas pessoas que não têm essa oportunidade, seja por questão financeira, seja por questão de saúde, seja por falta de oportunidade, que não conseguem sair de casa ou ir para destinos muito longe, e a gente consegue levar essas pessoas para viajar de carona com a gente. Isso é muito legal. Então, é muito assim, gratificante, né? É muito bom quando a gente vê pessoas que falam isso. Eu tô viajando com vocês, eu não posso, mas eu tô viajando com vocês. Ou, eu ainda não posso, um dia eu vou fazer e por enquanto eu viajo com vocês. Isso é um incentivador pra gente continuar. E a Bea perguntou assim, em algum vídeo de comida, vocês já deixaram de mostrar algo? Cortaram o vídeo porque era ruim? A comida é ruim? Acho que não, né? Até comida porque pra ruim, você... Não. Pra mim quase tudo é bom. Não, eu acho que não. Tanto que, tipo, quando eu comi enguia lá no Japão, eu falei, né, que assim, não era muito bom e tal. O que acontece é quando a gente acha que o conteúdo em si não ficou bom. Aí a gente remove, entendeu? Independente de ser comida ou outra coisa. Mas, a comida não é boa e aí não vamos mostrar. Isso não, porque tem que falar a realidade, né? Então, quando for ruim, vocês vão saber. E isso é uma coisa que eu acho que vale falar, seja passeio, seja restaurante, seja o gosto da comida, seja o que for. A nossa experiência é o que a gente tá sempre compartilhando. A gente nunca cortou coisa porque a gente não gostou do lugar, a gente não gostou da comida, então a gente só fala a nossa experiência. E às vezes a gente leva muita crítica. Por falar, né? Exatamente por falar. A nossa experiência não foi legal e aí as pessoas reclamam, dizem, porque vocês só sabem reclamar, porque vocês isso, porque vocês aquilo. Mesmo assim, a gente continua mostrando quando a gente não gosta. Porque faz parte, sabe? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente no lugar. Tem algumas perguntas aqui que são muito relacionadas. Por quanto tempo
pretendem seguir esse estilo de vida, vocês têm uma meta de até quando querem viver viajando ou é um período indeterminado? A gente sabe que em algum momento a gente vai querer ter um local como base e continuar viajando periodicamente. Isso a gente sabe. Quando a gente vai parar, não sei. Isso a gente não sabe exatamente. Se a nossa saúde permitir, física e financeira, a gente vai continuar viajando. Eu quero estar velhinho, entendeu? Parar. E caminhando por aí, tirando foto, fazendo vídeo. Que eu acho muito legal. A gente vê, às vezes, né, casais idosos viajando e é tão bonito, cara. A gente quer chegar nesse ponto, entendeu? Mas a gente sabe, como o Léo falou, que é uma coisa que talvez no futuro seja intermitente. Ter um lugar pra voltar e aí sai, grava o conteúdo, volta pra fazer todo o processo de pós-produção em um lugar. Porque isso acaba facilitando e também acaba essa coisa de a gente conseguir se organizar melhor pras viagens, sabe? Ir pra um destino de praia, depois ir pra um destino de neve, pra gente hoje é difícil. Por causa da mala, né, pela logística da bagagem e tal. Então, se a gente tem uma base e consegue, vamos ficar 3 meses, vamos ficar 4 meses numa região, daí a gente volta, se reorganiza, trabalha por trás das câmeras, depois sai de novo, é uma coisa que a gente pensa. Quando? Não sabemos. Não sabemos. E a Lilian perguntou se a gente voltaria a uma vida normal, casa, trabalho, por opção. Por opção, eu acho que não. É que eu acho que é muito relativo, assim, o que é uma vida normal, casa, trabalho e tal. Não, é que assim, eu penso, tu tem um trabalho, tipo assim, se for pra gente continuar criando conteúdo, fazendo, né, as nossas coisas, só que num formato um pouco diferente, sim. Eu acho que talvez até em um momento chegue em algo parecido com isso, né? Tem as viagens, mas tem um pouco da nossa rotina e tal, mas, por exemplo, por opção própria, a gente voltar para algum lugar e começar a trabalhar em um escritório, numa empresa, alguma coisa assim, eu acho que isso não. Até porque é muito difícil você conseguir voltar para uma rotina de escritório depois de, né, viver assim, trabalhando como autônomo por tanto tempo. Eu não voltaria. Eu já não voltaria para minha profissão. Isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. A não ser que acontecesse alguma coisa que financeiramente precisasse e tal. A gente faria qualquer coisa. Não, por necessidade, né? Aí tudo bem. Mas tem outras habilidades que a gente pode explorar, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu pensaria em continuar trabalhando com criação de conteúdo, com comunicação, que é o que a gente gosta de fazer. E até é legal falar que o nosso canal, desde o começo, a gente colocou o nome de Léo e Fabi, e não um nome de um projeto ou alguma coisa vinculada com motorhome ou com viagem e tal. Porque a gente sempre quis ter essa liberdade de que se em algum momento a gente quisesse mudar o conteúdo, a gente sabe que não é fácil, mas que a gente pudesse se adaptar e focar não necessariamente na viagem, mas em outras coisas. A gente quer continuar compartilhando com vocês, continuar trabalhando com comunicação, porque a gente realmente se encontrou muito nisso, sabe? Então, eu acho que eu não voltaria para um trabalho convencional, assim, CLT, escritório, das 8 às 6 da tarde, sabe? Eu acho que não. Mas assim, não vejo problema nenhum em quem vive uma vida dessa forma, sabe? É só porque é uma questão de gosto. Eu acho que tem gente que se encontra numa vida como a nossa, que não tem tanta rotina, e tem gente que jamais se adaptaria em viver com uma rotina tão maluca, assim, sem rotina. Né? Tem gente que volta a trabalhar normalmente em escritório porque não se adaptou a viver como nômade. Tem gente que quer viver uma vida intermitente, né? Um tempo, cada coisa. Tá tudo certo, cada um se acha. Nós nos encontramos nesse formato, na produção de conteúdo. A única coisa que a gente sente falta é de ter, assim, um escritório onde esteja tudo montado, computador, uma tela grande pra editar e tal, não sei o quê, e a gente sentar pra trabalhar. Então, por isso que a gente pensa nessa coisa de ser intermitente. Uma base pra poder fazer essas Mas a gente se encontrou viagens. muito nessa coisa da produção de conteúdo, da comunicação. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o que funciona pra cada pessoa do que dizer que esse estilo de vida é o melhor. Ou, né? E a Bia perguntou assim, vocês já se arrependeram ou pensaram em desistir em algum momento dessa jornada de viajar pelo mundo? Que eu acho que amarra tudo isso que a gente falou até agora. Já tá respondido, né? Não, quando a gente estava viajando de motorhome, em um certo momento ali, a gente pensou em desistir da viagem de motorhome e voltar pra viagem de mochila, sabe? Mas acho que foi o único momento, né, que a gente pensou em desistir, só que de um formato de viagem e não necessariamente de viajar, assim, querer parar de viajar pelo mundo. Acho que isso não. Porque a gente não tinha se encontrado ainda num ritmo legal entre a criação de conteúdo, o trabalho. O trabalho naquela época com criação de conteúdo não dava retorno pra gente. A gente gastava muito pra produção, gastava muito pra criar e não tinha retorno ainda. Então a gente ainda tava com outros trabalhos pra conseguir suprir isso. Então foi assim uma época que a gente não tinha se encaixado ainda. E aí nesse momento que a gente pensou, tá, não, vamos voltar a viajar de mochila, porque daí a gente consegue se organizar melhor, ter mais tempo pro trabalho e tal. Na nossa cabeça era isso. Na verdade só tava faltando a gente se organizar e entender melhor como que a gente poderia fazer funcionar. E aí foi o momento que a gente
parou e disse, não, vamos continuar, vamos terminar esse projeto, porque a gente precisa terminar esse projeto. Tem muita coisa que a gente quer fazer, muita coisa que a gente quer ver, a gente só precisa se estruturar melhor, entender melhor o que a gente tá fazendo, formatar um pouco melhor, né? A gente mudou um pouco o conteúdo, mudou o nosso jeito de produzir, a gente mudou a forma como a gente abordava o nosso trabalho, então muitas coisas que eram relacionadas ao trabalho, que foi o que acabou virando essa chavinha e fazendo com que as coisas fluíssem melhor dali pra frente. Isso aconteceu, a gente tava no Atacama, e aí ali meio que a gente conversou e tal, e decidiu então seguir em frente. E aí foi uma época que o meu computador deu problema, sabe, umas coisas assim. Então, sabe quando os problemas começam a acumular? Aí a gente não sabia muito o que fazer, repensamos, depois pensamos de novo e seguimos em frente. E vocês acompanharam a nossa jornada até o Alasca. Mas parar de viajar a gente nunca pensou, não. Agora, a nossa amiga Miriam mandou uma mensagem afirmando: gostaria de ver mais como vocês pesquisam as cidades, definem roteiros, lugares para visitar. E aí eu queria trazer essa pergunta para cá como uma pergunta mesmo. Vocês gostam de ver mais esse lado de organização, planejamento, definição da viagem, essa parte mais não o destino em si, sabe, não turístico? Deixa aqui nos comentários pra gente saber quais são as opiniões de vocês. Inclusive, a comunicadora perguntou assim: vocês têm uma lista de critérios e especificações para decidir os lugares que visitam e tal? Se sim, quais seriam? E a Kércia perguntou como que a gente escolhe o próximo destino, planejamento ou impulso? O impulso às vezes pode acontecer, mas normalmente é planejamento. Lá atrás, quando a gente planejou pela primeira vez, a gente fez uma lista de todos os lugares que a gente tinha vontade de conhecer, todos os países do mundo, e foi classificando assim, os que a gente quer muito, que a gente ia priorizar, os que a gente queria conhecer, mas que se não desse num primeiro momento, tudo bem, e outros que se a gente tivesse oportunidade, ótimo, mas a gente não fazia questão. Ficaram pouquíssimos nessa lista, mas a gente então já tinha mais ou menos assim, quais são os lugares que a gente tem mais prioridade, mais vontade de conhecer, e aí a gente vai planejando conforme as coisas vão acontecendo por aí. Mas caso vocês queiram, né, saber mais sobre esse por trás das câmeras, assim, principalmente da parte da Fábio, que é essa parte de planejamento de viagem e tal, deixem aí nos comentários que aí a gente sabe se vale a pena ou não a gente criar conteúdos nesse formato. A Nilva perguntou assim: por onde vocês aprenderam sobre viajar? Curso, mentorias, coisas grátis? Por que não lançam um de vocês? E aí a outra pergunta que eu vou fazer pra vocês. Vocês têm curiosidade de saber como é que é o planejamento, como que a gente define roteiro, como que a gente define orçamento, onde ficar, quais cidades vai passar, tudo isso? Deixa nos comentários que a gente consegue entender um pouco o que compartilhar. A gente aprendeu por conta, pesquisando em blog, site, vídeo, tudo em site dos destinos mesmo, eu pesquiso muita coisa. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Desde o começo, assim, as primeiras viagens que a gente fez para lugar perto e tal, sempre eu fui bisbilhotando e tentando entender e fazendo tudo por conta. Aí assim, eu acho que pelo menos um dos dois, né, do casal ou alguém da família tem que gostar de planejar ou tá confortável com o fato de que a pessoa vai ter que meio que tomar as rédeas, entendeu? E assumir a bronca, porque não é fácil, né? Porque tem que pesquisar muito e tal. Muita coisa dá errado. Muita coisa dá errada. Então, acho que tem que ter essa coisa assim da pessoa que, tipo, pá, eu gosto de planejar, de ir atrás das informações e tal. Porque eu não sou assim, por exemplo. Mas geralmente, em todos os relacionamentos, assim, tem uma pessoa que gosta de planejar e uma pessoa que só vai. Por exemplo, quando a minha família foi visitar a gente lá em Orlando, a minha irmã também tem esse perfil. Então, ela organizou tudo, a gente ia conversando, todo mundo decidindo junto e tal, dando opinião, mas ela que encabeçou e organizou as coisas e é ótimo. A maioria só vai. Quando os pais do Léo foram visitar a gente, eu tive que organizar tudo, porque ele já não tem esse perfil, não sabe como fazer por conta. Então, eu tive que organizar tudo e aí eles vieram, eu só ia passando as informações pra eles, tal, tudo certinho. Tem que ter alguém dentro do grupo de viagem, ou dentro do casal, ou quem seja tua companhia de viagem, ou se você for viajar sozinho, você tem que ter esse perfil, alguém que goste de fazer o planejamento. Que dá pra ir na louca, sim, mas aí é mais complicado, entendeu? Não, mas o básico tem que planejar. Toda a parte, né, de segurança, de burocracia, é importante saber, então. Agora, pra terminar, mas fica até o final, porque vai valer a pena, a gente selecionou 5 perguntas, assim, meio doidas, no meio dessa caixinha de perguntas, que colocaram pra gente no Instagram. A primeira delas, e a gente quer saber as respostas de vocês, e não vale pensar muito nem copiar a nossa resposta, mas deixa vai aqui. ter que botar embaixo. Vai respondendo, ó. Pergunta número 1, escreve lá e bota a tua resposta. Você prefere viver em um mundo sem eletricidade ou sem gasolina? Sem gasolina? Eu também. Apesar de que com gasolina, teoricamente, a gente pega um gerador e faz eletricidade, ainda assim, prefiro ter eletricidade e não gasolina. Porque você precisa de qualquer jeito fazer eletricidade. Pra pelo menos ter as coisas que a gente tem hoje em dia, né? E a gente pode gerar energia com outras fontes que hoje em dia tem carro elétrico, né? Não precisa mais de combustível. Então, como vocês sobrevivem sem comer arroz todos os dias? Nos vídeos não vejo comendo arroz. Aí eu quero saber de você. Você come arroz todos os dias, dia sim, dia não, ou só de vez em quando? A gente come por trás das câmeras, entendeu? Assim que a gente sobrevive. Escondido. Escondido. Não, mentira. A gente nunca teve esse
costume de Não. comer arroz e feijão Pô, todo preciso. dia. Tem gente que vê arroz e feijão, né? Tem que ter arroz e feijão. É que já falaram assim, tá, mas vocês não comem arroz e feijão? Mas antes a gente já tinha o costume de comer só salada e uma carne, alguma coisa assim, sabe? E Ou um macarrão, sei lá. Macarrão, a gente come mais macarrão, come mais... É que qualquer coisa pra mim, o arroz depende do prato, entendeu? É. A gente come muita batata, a gente come, quando tá aqui, come aipim. Legumes assados. Outras coisas, assim, a gente não depende do arroz pra, tipo, montar o prato. É até muito doido as pessoas ficarem curiosas de entender como é que a gente não come arroz. Mas e você? É do time que não pode ficar sem arroz? A Ju Manuel perguntou, qual país tem o melhor cardápio de McDonald's na opinião de vocês? Se você chegou aqui no canal, abriu o canal, você viu que lá em cima tem um banner que tá escrito que a gente faz vlogs de viagem, de vida nômade e de comida, que a gente gosta muito de falar sobre comida também. Ultimamente não tem mostrado tanto, se bem que na Itália a gente mostrou um pouco mais, né? Mostrou. Mas a gente não vinha mostrando tanta coisa sobre comida por algumas questões aí que quem acompanha, né, já sabe sobre os comentários e tal. E a gente tá voltando a falar um pouco mais sobre comida, mas uma coisa que nós fazemos é comer McDonald's em todos os países que a gente passa. A gente não comeu na Itália. Não. E foi um vacilo porque lá tinha um lanche específico diferente Tinha. que a gente precisava ter Normalmente experimentado. tem, né? Normalmente tem uma comida diferente em todo lugar que a gente passa, assim. Na Argentina tinha vinho. Aham. Tinha um lanche acompanhado com uma latinha de vinho no cardápio. O Big Taste tinha bacon, que no Brasil não tem. Tem muitas coisas diferentes e características do lugar. Mas o melhor de todos... Colômbia. Colômbia. O cardápio da Colômbia é o melhor, assim, pra nós, né? Pra nós. As opções e tal. É porque assim, a gente gosta muito de lanche com frango. E na Colômbia tinha um lanche de frango que era com peito de frango empanado, assim, mas muito bem feito, bem servido, que era com molho do Big Taste. Cara, era assim, ó, perfeito. Não sei se tem ainda esse, né? Porque de tempos em tempos muda. A gente gosta muito de lanche com frango, mas 99% das vezes você pede com hambúrguer e não com frango. Mas é que o da Colômbia, o de frango era o... Mas é que o dia que você falou, parece que em todos você come. Não, normalmente no McDonald's eu peço com carne, mas é que o da Colômbia tinha um de frango que era sensacional, entendeu? E era um cardápio bem completo, assim, bem variado. Tinha várias opções de lanches diferentes no cardápio da Colômbia. Então até hoje foi melhor, né? Foi o que... E custo-benefício também. Tinha um preço bom e... E outro que também era muito bom era do Canadá. Que tinha um bom cardápio também. Na China a gente comeu mais McDonald's que deveria, porque era o que era mais fácil, assim, no dia que a gente tava, assim, muito atrasado, que tinha muita coisa pra fazer e não queria pensar no que ia comer, que foi a maior dificuldade que a gente teve. O McDonald's era o que salvava, assim, então... Acho que por isso que a gente não comeu na Itália. Tava cansado já de McDonald's. Além de ter muita comida boa disponível. A Paty perguntou, vocês acharam os coreanos bonitos ou é só nos doramas? Não, assim, o povo é bonito mesmo. Não é todo mundo, óbvio, mas acho que se for pegar a porcentagem, assim, da galera, principalmente no centro de Seul, a gente tava ficando mais afastado, mas quando a gente ia pro centro, acabava que as pessoas se vestem, são mais estilosas, entendeu? As pessoas se cuidam mais, se produzem mais, sabe? Aí acho que é isso que passa essa sensação. E toda a questão do skincare também, que é uma coisa que, né, tipo, que dá pra notar, assim, essa pessoa aqui é sul-coreana. Assim, a pele... Cuidado com a pele. A gente realmente sentiu, assim, que tem pessoas muito bem cuidadas. Eu acho que essa é a palavra, assim, sabe? As pessoas realmente se arrumam, se cuidam e fazem skincare, o cabelo e as roupas e tal. E as pessoas são mais produzidas, assim. Mas não vão pra lá achando que todo mundo vai ser bonito, que daí também é exagero, né? A Milene perguntou qual das suas habilidades é a mais inútil. Você primeiro, mano. Eu não sei. Não sabe? Não sei. Qual é a habilidade que eu tenho que é inútil? Todas as minhas habilidades são úteis. Não, mas é porque se eu tenho alguma habilidade é porque eu desenvolvi pra fazer alguma coisa. Não, é porque existem habilidades que não servem pra muita coisa. Tipo assim, ó, por exemplo, eu tenho uma habilidade que é, se me botar pra pintar uma casa, eu consigo pintar com as duas mãos. Tipo assim, é útil? Acho que não. Claro que sim, porque você é ambidestro. Mas tá, eu posso pintar com as duas mãos, beleza? Não, eu acho que é útil. Então, mas é porque isso tem... Não, mas é que assim, ó... Tá. Você poder pintar com as duas... Claro que sim, que pinta mais rápido, mas a questão é, você escreve com uma mão, você faz outras coisas com a outra mão, tá? Você toca violão com uma mão, você usa a tesoura com a mão direita, você escreve com a esquerda e toca violão com a mão esquerda. Você usa as duas mãos. Se você quebrar uma mão, a outra ela vai funcionar perfeitamente. Não, pra algumas coisas, sim. Sim, pra tudo, porque você vai conseguir desenvolver aquilo ali, entendeu? Talvez. Então é uma habilidade útil. Aqui, ó. Eu dobrar a língua. Eu não sei. Agora me conta aqui nos comentários qual habilidade inútil que você tem, porque eu quero saber, vai que eu me reconheço em alguma habilidade inútil. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo meio caótico, meio falado demais. Quem reclama que a gente fala demais? Paciência, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, aí você não perde nada e acompanha